Olá e bem-vindos! Hoje vamos olhar para um texto muito interessante sobre fé e negócios. Vem das reflexões de Dorn-C. Cheng e da experiência dele em construir uma empresa que procura honrar a Deus. Exato. A fonte é um excerto de um documento chamado Estabelecer um negócio que honre a Deus. E a ideia é tentar perceber como é que os princípios da fé podem, guiar as decisões e o propósito de um negócio. Sim, e logo de início o texto põe o dedo numa ferida, não é? Numa tensão, que é: perante os desafios, confiamos nas nossas capacidades, na nossa influência ou procuramos uma orientação mais divina? O texto até reconhece as nossas capacidades, claro, aquelas que Deus nos deu, mas alerta para um perigo, o da autoconfiança a mais, do orgulho, sobretudo quando há sucesso. Sim, sim. Usa aquela analogia bíblica da Ló, que se foi aproximando de Sodoma e pronto, acabou mal. É um aviso, lá está, para não deixarmos que o sucesso nos afaste da base. E é aí que entra a tal escolha crucial. O texto destaca isto com Jeremias, capítulo 17. Ah, sim! Basicamente o que faz é contrastar duas posturas. Por um lado, a maldição de confiar só nos homens, na força humana, aquele cujo coração se afasta do Senhor, e por outro, a bênção de confiar em Deus. Essa pessoa é como uma árvore plantada junto às águas, que mesmo na seca continua firme a dar fruto. São dois caminhos muito distintos, não é? Com resultados diferentes, especialmente nas dificuldades. Exatamente. E o D.C. Chen viveu isto na pele, certo? Ele partilha uma história pessoal. Sim, uma história marcante, de 1971. A empresa dele, a Everlight Chemical, estava a passar pela crise do petróleo. E a sugestão que lhe deram foi tipo: nomearam um legislador, uma pessoa influente para chairman. Para quê? Para garantir apoio dos bancos. Uma solução muito humana. Claro, usar a influência. Mas se ele, influenciado precisamente por essa passagem de Jeremias, que tinha ouvido anos antes de uma missionária, Ah, interessante. decidiu ir por outro caminho. Optou por confiar explicitamente em Deus, para a orientação e para a provisão necessária, em vez de seguir pela influência política. Uau, uma decisão forte nesse contexto. Sem dúvida. E parece que foi mesmo uma decisão fundadora para a cultura da empresa. Sim, porque isso depois vê-se mais tarde, não é? Em 88, quando a empresa entrou na Bolsa de Taiwan. Exato. Aí tornou-se público. O Chen fez questão de incluir na apresentação aos investidores, imagina, uma declaração. Uma declaração. Sim, a dizer que a empresa seria gerida segundo as verdades bíblicas, para alcançar as bênçãos de Deus. Não era só uma coisa privada, passou a ser um princípio assumido. Que coragem colocar isso assim abertamente. Pois foi, e a partir daí a empresa passou a dizer consistentemente que se esforça por ser um testemunho de Deus. Mas a coisa não ficou por aí, pois não? O texto fala de uma evolução na compreensão do propósito. É verdade. O próprio Chen conta que numa convenção em 97 percebeu algo mais. Aprendeu que o objetivo de um negócio assim não devia ser apenas testemunhar, mas sim glorificar a Deus. Glorificar a Deus, isso parece mais profundo ainda. É uma camada extra de intenção, quer dizer. Implica que tudo no negócio, das operações às relações com clientes e colaboradores, deve apontar para esse fim maior. E o texto relaciona isso com os resultados práticos da Everlight Chemical, com o sucesso. Diretamente atribui o sucesso, conseguir talento, ter sabedoria nas decisões, bons clientes, até virar empresas que compraram de prejuízo para lucro, atribui tudo isso à graça, à direção e à provisão de Deus. Mesmo numa indústria tão desafiante como a da alta tecnologia. Exatamente, apesar dos desafios constantes. E como é que essa visão tão elevada se liga ao dia-a-dia, à gestão prática? O texto faz essa ponte. Cita o profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Pratica a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Justiça, fidelidade, humildade. A sugestão é que é este andar com Deus diário, esta relação próxima, que permite à liderança e à empresa manterem-se firmes e encontrar o que precisam. Faz lembrar um pouco o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas aplicado, ao mundo dos negócios. Integrar estes princípios e a forma prática de andar com Deus na empresa. Portanto, resumindo, o que este excerto nos diz, a base é uma escolha consciente de depender de Deus, especialmente nos apertos, e ao mesmo tempo integrar ativamente princípios como a justiça, a fidelidade, a humildade na gestão diária. Sim, com um objetivo final que vai além do lucro ou do reconhecimento,
O objetivo é glorificar a Deus através da atividade empresarial. Fica muito clara essa perspectiva. E talvez deixe uma questão para pensarmos, não é? Se adotarmos estes princípios como norte, como é que isso muda a nossa definição de sucesso? Num projeto, numa empresa ou até noutras áreas da vida? Boa pergunta. De que forma é que a nossa métrica de sucesso se altera quando o propósito último é algo que transcende o resultado imediato, o lucro, o reconhecimento? Fica a reflexão.